Sequências de atividades 3, apostila Aprender Sempre, volume 2, aulas 3 e 4, propriedades da proporcionalidade. Página 90, exercício 1. Consideramos que dois quadriláteros são semelhantes quando possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes. A partir desse significado, nos itens abaixo, verifique em cada caso se há semelhança entre os quadriláteros. Então, aqui eu tenho dois trapézios muito parecidos. A gente quer saber se eles são semelhantes. Então, para ser semelhante, eles têm que ter os lados proporcionais, todos os lados têm que ser proporcionais, e o ângulo são iguais. Então, nesse caso aqui, vamos verificar se eles são semelhantes. Então, o ângulo aqui, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual, esse ângulo é igual e esse ângulo é igual. Quanto aos ângulos, ele é semelhante. Agora, vamos ver se os lados são proporcionais. Então, os lados correspondentes. Então, esse lado aqui corresponde a esse lado. Esse lado corresponde a esse. Esse lado aqui, essa base, corresponde a essa base aqui. E esse lado corresponde a esse lado aqui. Então, eu vou pegar esse lado primeiro. Então, 9 é correspondente a 5. Vou fazer a divisão. 9 dividido por 5 vai dar 1,8. Agora, eu vou pegar essa base, que é correspondente a 10. Então, 14 no outro quadrilátero corresponde a 10. Então, 10 dividido por 14 dá 1,4. E esse lado aqui é correspondente a 2,8. Então, 6 dividido por 2,8 vai dar 2,15. A mesma coisa aqui. 6 é correspondente por 2,8, que vai dar 2,15. Como a razão entre eles, o resultado, o quociente deu tudo diferente, então, quando é tudo diferente, eles não são semelhantes, porque os lados não são proporcionais. Mesmo que os ângulos são iguais, mas os lados não são proporcionais, então não tem semelhança. Página 91, exercício B. Verificar se as figuras são semelhantes. Então, para ser semelhante, os ângulos têm que ser iguais. Então, aqui todos os ângulos desse quadrado são 90 graus. Consequentemente, como o segundo é um quadrado, também todos os ângulos serão 90 graus. Então, quanto ao ângulo, eles são semelhantes. Os lados do quadrado maior são todos iguais, que é igual a 15. E os lados do quadrado menor é igual a 6. Então, tirando a razão entre o quadrado maior e o quadrado menor é 15 dividido por 6. Dividindo aqui por 3, 15 dividido por 3 vai dar 5. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, a razão é 2,5. Então, todos os lados terão a mesma razão, porque ele é um quadrado. Então, nesse caso aqui, as figuras são semelhantes, porque os ângulos são iguais. E os lados são proporcionais. Página 91, exercício 2. Dois triângulos são semelhantes quando dois lados correspondentes são proporcionais e todos os ângulos entre esses lados são congruentes. A partir desses significados, nos itens abaixo, verifique em cada caso a semelhança dos triângulos. Então, primeiro vamos ver os lados, se eles são proporcionais. Esse lado é 27. O lado equivalente no outro triângulo é 9. Então, 27 dividido por 9 é 3. Agora, aqui no outro lado. O lado aqui do triângulo maior, aqui vale 15. E o outro vale 5, que é o correspondente. Então, 15 dividido por 5, 3. E o último lado, 18. E o equivalente no outro triângulo é 6. 18 dividido por 6, 13. Então, aqui todos os lados são proporcionais. Agora, vamos ver os ângulos. Esse ângulo aqui é 65, o ângulo correspondente é 45, já não é igual. Esse ângulo aqui é 55, o ângulo correspondente é 75, não é igual. E esse ângulo aqui é 60 e aqui é 60, então só um par de ângulos são iguais, o restante são todos diferentes. Então, nesse caso aqui, não são semelhantes, pois os ângulos não são iguais, apesar que os lados são proporcionais. Página 92, exercício B. Verificar se esses dois triângulos são semelhantes. Então, primeiro vamos verificar o ângulo. O ângulo E aqui é 52 graus. Mesma coisa no segundo triângulo, é igual. Aqui é 90 graus, 90 graus. E também é igual. Então,
esse ângulo aqui, ó, 52 mais 90 vai dar 142, esses dois, 142 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, 180 menos 142 é 38 graus. Então, esse ângulo é 38 e aqui também é 38. Então, quanto aos ângulos, eles são semelhantes. Agora, vamos ver quanto aos lados. Então, aqui é 21 e o lado correspondente vai ser 7. 21 dividido por 7 vai dar 3, a razão 3. Aqui vai ser 27 e aqui é 9. 27 para 9 é 3, razão 3. Aqui é 9 e aqui é 3. 9 para 3, razão 3. Então, as razões são todas iguais. Então, eles são proporcionais e os ângulos são iguais. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Página 92, exercício 3. Os triângulos são semelhantes. Utilizando o significado da propriedade da proporcionalidade, aplicada na atividade 1, determine x e y. Então, se esses triângulos já são semelhantes, se o exercício já está falando, o enunciado está falando que eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Então, aqui, o lado x é equivalente ao lado 8 aqui no outro. Então, x está para 8, y está para 28, ou 28 está para y, que é o lado equivalente. 20 está para 10, então 20 está para 10, que são os lados correspondentes. Então, a razão entre eles são iguais. Então, se x está para 8, 20 está para 10, eu já sei esse resultado aqui, essa razão. Eu preciso descobrir o valor do x, então eu vou pegar essas duas. X está para 8, 20 está para 10. Fazer a proporção, multiplicar em x. 10 vezes x dá 10x. 20 vezes 8, 160. Então, como o 10 está multiplicando o x, passa dividindo, 160 dividido por 10, o x vale 16. Então, aqui no lugar do x é 16. Agora, para calcular o y, eu posso pegar de novo 20 está para 10, igual a 28 está para y. Então, sempre tem que estar uma letra faltando, é o que você não sabe. Aqui você já sabe os dois números, já sabe esse, tem que descobrir o y aqui. Então, fazendo a proporção, 20 vezes y dá 20y, 28 vezes 10 dá 280. Como 20 está multiplicando o y, é só dividir. 280 dividido por 20 vai dar 14. Então, o y vale 14. Daí, você vai pensar aqui, ó, 10 vezes quanto que dá 20? 10 vezes 2 dá 20. Então, o 28 é proporcional, é equivalente ao y. Então, se aqui 10 vezes 2 vai dar 20, então 28 dividido por 2, eu sei que aqui é 14. E o valor do x, se aqui é 8, 8 vezes 2, então aqui o x vale 16. Então, o x vale 16 e o y vale 14. Página 93, exercício 4. Na figura abaixo estão representados 3 quadrados, seus lados e as respectivas medidas de suas diagonais. Então, aqui tem um quadrado 1, tem o lado do quadrado, lado 1. Cada lado do quadrado aqui é 2 centímetros. E a diagonal, a medida da diagonal é 2 raiz de 2. Aqui no quadrado 2, o lado é 3 centímetros e a diagonal é 3 raiz de 2 centímetros. No quadrado 3, o lado vale 6 e a diagonal é 6 raiz de 2. Calcule a razão entre as medidas da diagonal e do lado de cada quadrado correspondente. Então, no primeiro quadrado, a diagonal vale 2 raiz de 2 e o lado vale 2. Então, eu tenho que achar a razão, vou dividir. Aqui dá para cancelar 2 com 2, a razão é raiz de 2. No quadrado 2, a diagonal é 3 raiz de 2 e o lado do quadrado vale 3 centímetros. Dividindo o diagonal pelo lado, vai ficar, cancela aqui o 3 e o 3, sobrou raiz de 2. No quadrado 3, a diagonal vale 6 raiz de 2 e o lado vale 6. Cancela 6 com 6, raiz de 2, a razão é raiz de 2. Então, qualquer quadrado, se você dividir a diagonal pelo lado, sempre vai dar raiz de 2.